Fala aí pessoal, é o Vitor aqui com mais um vídeo de Euro Truck Simulator. Bom, nesse vídeo aqui vou trazer uma curiosidade para vocês a respeito de configuração de chassi no quesito que eu digo de tração, de quantidade de eixo, quais os eixos, essas coisas todas. Bom, vou dar um exemplo da prática aqui no Brasil e de como que é das configurações aqui do Euro Truck Simulator mesmo que tem. Bom, vamos começar por esse modelo aqui. Bom, esse aqui é um Scania, ele é 6x2. O que significa 6x2? Desculpa, 4x2 essa daqui. Já comecei mal, tá vendo? 4x2. O que significa 4x2? Essa configuração de chassi, de tração que está aqui em cima, série R chassi 4x2, significa o que? A quantidade de eixo que o carro tem e quantos desses eixos são tracionados. Quantos desses eixos transferem a força do motor para a terra propriamente dito, para o chão, para locomover o veículo e puxar a carga propriamente dita. O que acontece? O primeiro número, 4, é a quantidade de roda que o pneu tem. Roda que eu digo não é roda cada pneu, é cada ponta de eixo, vamos dizer assim. Porque aqui atrás, por exemplo, o rodeiro é duplo, então são 2 rodas. Aí, no caso, deveria, se fosse contar por roda, deveria ser 6 rodas, mas não é isso. O 4 simboliza cada ponta de eixo. Então, isso aqui é um eixo, tem uma ponta aqui, tem uma ponta aqui. A frente é a mesma coisa. A frente é um eixo que está aqui, tem uma roda aqui, uma ponta de eixo aqui e uma ponta de eixo aqui. Então isso é o número 4. Então o caminhão ele é formado por 4 pontas de eixos, ou seja, 2 eixos, que cada eixo é formado por 2 pontas de eixo. E o 2 simboliza quantos eixos são tracionados. Quantos eixos não, pode ser quantos eixos também, porque é sempre dividido por 2. Quantas rodas, quantas pontas de eixo tem tração. Então o que acontece? Nesse caso dessa Scania aqui que a gente está vendo, ela tem a tração nessas 2 rodas aqui, nessas 2 partes de trás, nessa daqui e nessa daqui. A frente ela não tem tração, a frente é roda livre. Se você pegar ali, levantar com o macaco e rodar, ela vai rodar normalmente. Daí vem aqueles veículos 4x4 que a gente conhece, os Jeeps 4x4, porque eles puxam tanto na dianteira quanto na traseira. Bom, essa é uma das configurações que tem disponível. As outras configurações, no caso aqui é 6x2. O que é uma configuração de chassi 6x2? Bom, já pode ver aqui que mostra que ele tem 3 eixos, já é diferente dessa daqui, da 4x2. Então a 6x2 ela tem 3 eixos. Como eu falei, 6 pontas de roda, 6 dividido por 2, 3. Então cada eixo tem 2 pontas de eixo. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entendeu? Então 6 rodas. Dessas 6, 2 só são tracionadas. Olha lá, 6x2. Então essa daqui, no caso dos caminhões, essa daqui da frente que é tracionada, essa, e do outro lado essa. Essas aqui de trás não levam tração, tá, gente? Essas aqui são feitas apenas para suportar peso, só para suportar peso, no caso do 6x2, tá? Elas são feitas só para suportar peso e para ajudar na frenagem, porque como a carga que ela carrega é maior, ela consegue, ela precisa também de mais roda para frear,
entendeu? A legislação, principalmente aqui do Brasil, eu não sei a legislação europeia, né? Então, mas a legislação aqui do Brasil, ela define a configuração do cavalo e da carreta de acordo com a quantidade de eixos que tem, é a quantidade de peso que você vai poder carregar, entendeu? Então isso vai variar de acordo com cada carro, cada cavalinho no caso. Aqui no jogo a gente tem o chassi 6x2/4. O que é isso? O 6x2 é o 6x2 normal, que vocês conhecem, que eu acabei de mostrar aqui. O que acontece? Ele tem 3 eixos e puxa só em 2 rodas. Puxa, a tração dele é em 2 rodas só, em um eixo só que tem a tração. O 6x2/4 é a mesma coisa, tem 3 eixos e só puxa em um eixo. No caso, ele vai mudar um pouquinho do 6x2 comum. Por quê? O 6x2 comum, ele puxa nesse eixo aqui da frente, certo? O 6x2/4, ele puxa no eixo de trás, no último eixo. É o contrário do 6x2 normal. Por quê? Porque o segundo eixo, que é esse daqui, ele na verdade ele é direcional. Quando eu viro o volante, ele vira o primeiro eixo e o segundo eixo. Então, se vocês puderem ver aqui, ó, não sei se vai dar para ver, mas o cardan ele sai lá da caixa de marcha, passa pelo chassi inteiro do caminhão e vem para o diferencial aqui que está localizado no último eixo. Então as duas últimas rodas que são atracionadas no caso do 6x2/4. Por quê? Porque as 4 rodas da frente elas são direcionais e com rodeiro simples, tá? A única que tem rodeiro duplo é a roda tracionada, que é o último eixo, entendeu? Normalmente, o que acontece com esses eixos? Esses eixos que são ditos como auxiliares, que no caso é do 6x2/4, é esse aqui da frente, no caso do 6x2 é esse aqui de trás. Quando o veículo está muito leve, a gente aciona um botão na cabine que faz com que ele suspenda, com que ele levante. Então a gente chama de suspensor de eixo. O que acontece? Ele fica assim, tá vendo? O eixo levantado aqui, ele não está em contato com o chão. Por quê? Quando o veículo tá leve, esses pneus aqui não servem de nada. Então, porque eles são para quê? Para ajudar na frenagem. Só que como o carro está muito leve, por exemplo, desengatado ou vazio mesmo, o que acontece? Ele acaba atrapalhando mais do que ajudando. Por quê? Quando esse eixo aqui está no chão, o carro, ele não a linha o ângulo de manobra dele é um pouco mais limitado, porque quando você tem esse arrasto aqui, ó, são 2 pneus que são feitos para andar em linha reta, então ele não curva. Então ele vai curvar menos, o ângulo de manobra dele vai ser menor. Isso já é uma coisa que atrapalha na manobra. E a segunda coisa com ele vazio é que se você der uma freada brusca, quando ele estiver assim no chão, por ele estar muito leve, ele vai arrastar. Porque ele é feito para sustentar toneladas da carreta carregada aqui em cima. Como ele não tem, ele vai ficar muito leve, aí ele vai arrastar. Aí o que a gente faz? Levanta ele, que aí o peso desse conjunto aqui vai ser deslocado para a tração e vai evitar o quê? Que a tração escorregue e, consequentemente, numa frenagem mais forte, você vai ter uma freada mais eficiente, digamos assim. O eixo direcional é a mesma coisa. Você pode levantar ele, tá vendo? Ele tem a opção de suspender. No caso do eixo direcional, ele não influencia muito na questão de ângulo de manobra, tá, gente? Porque como ele é direcional, ele acaba manobrando tão bem quanto. Ele já é proporcional o quanto esse vira e o quanto esse vira para poder fazer a melhor manobra possível.
O que acontece você levantando eles também? Tanto o 6x2 normal como o 6x2/4. O pneu não está rodando no chão, então você está economizando. Se você vai carregado para uma viagem e volta vazio daquela mesma viagem, você levanta o eixo e aquele pneu está economizando, você está gastando menos pneu. Então já é uma economia a mais que você faz. Aqui no jogo não está liberado para mim ainda, porque esse perfil é novo, então ainda não estou com um nível que permite a liberação disso. É o 6x4. O que é o 6x4? O cavalinho 6x4. Visualmente ele se parece com o 6x2, só que ele tem uma diferença na parte de trás. O que acontece? O cavalinho 6x2 ele puxa nessa roda aqui, nesse eixo aqui, e esse eixo aqui, esse último eixo aqui, ele é meramente auxiliar, certo? Lembra que eu falei que você pode suspender ele, que ele é para ajudar a frenagem, para suportar peso e tudo? Pois é. No 6x4 ele não é assim. Ele traciona tanto quanto esse, ou seja, ele traciona nesses dois eixos aqui, nesse e nesse. Ou seja, são 4 rodas puxando, tá vendo? 4 não, no caso aqui do caminhão são 8 rodas, mais 4 pontas de eixo. Essas 4 pontas de eixo aqui, elas estão tracionando. Isso, o que acontece? Você tem uma tração muito melhor do cavalinho, sem contar que ele aguenta muito mais peso, pelo seguinte, evita quebrar. Por quê? O peso, vamos supor que ele está puxando 50 toneladas. Essas 50 toneladas que ele está puxando, está dividido aqui, aqui, aqui e aqui. Muito melhor do que se ele tivesse com 50 toneladas nessa roda e 50 nessa, entendeu? Então ele está dividido por 4, é muito melhor. Então, consequentemente, ele aguenta muito mais peso. Bom, vou falar um pouquinho do que se tem no Brasil. No Brasil, o que acontece é o seguinte: a maioria dos veículos tem essa configuração aqui, 6x2. Esse tipo de caminhão, ele pode transportar o que? Carretas de 1, 2, 3 eixos, juntos ou separados. O que acontece? As famosas Vanderleias. O que acontece? O eixo junto, você pode carregar uma determinada quantidade de peso. Quando você pega o eixo da carreta e separa eles, é um tipo de carreta que tem um eixo longe um do outro, não é juntinho assim, igual esses aqui do cavalo, você pode carregar mais peso. Se eu não me engano, é até 35 toneladas que você pode carregar. Esse tipo de carreta você pode usar o cavalo 6x2 ou o cavalo 6x4, entendeu? Também pode usar o 4x2, não é proibido usar o 4x2, só que a quantidade de peso que você vai carregar é menor, tá? No 4x2, mesmo ela sendo Vanderlei. Uma carreta 3 eixos normal, juntinho, 3 eixos juntos, e um cavalo igual esse daqui, pode carregar, se eu não me engano, 27 toneladas líquido, tá, gente? Mas aí vai depender um pouco da tara do cavalo, do cavalo e carreta, mas em números brutos, em números frios, é isso. São 27 toneladas na legislação nacional, tá? Uma configuração dessa daqui, 6x2, com a carreta com 3 eixos juntos, se eu não me engano, pode carregar até 30 ou 32 toneladas, agora não me recordo. E com a carreta Vanderleia é algo em torno de 35. Coisa parecida com isso, tá, gente? Os números não são exatos não, mas na minha cabeça, porque é muita informação, então acaba a gente misturando um pouco. Mas é alguma coisa em torno disso. O 6x4, que no caso é o caminhão que é tracionado nos 2 últimos eixos, ele pode ser, no Brasil, ele pode transportar bitrem.
e rodotrem. Bom, o que acontece? O bitrem, como não